As notícias não têm sido fáceis, mas uma forma de amenizar o sentimento de impotência é tentar ajudar de alguma forma. Mas por onde começar? Vem com a gente que hoje o Cafeína embarca na corrente do bem. Nós vamos falar de uma iniciativa muito especial criada pela equipe do Invest News, o Todos Juntos. A ideia é dar destaque a ações de empresas e grupos sem fins lucrativos em prol dos mais vulneráveis. Você vai ver como elas funcionam e de que forma você pode deixar a sua contribuição. Você vai ver também como as empresas estão lidando com a crise. Conversamos com um advogado para responder se a suspensão ou redução de salário previstas pela MP 936 estão valendo e ainda a comparação entre o Corona Voucher e os benefícios garantidos por outros países no combate à pandemia. Sami, quase lá, quase 50 mil inscritos. Você já arrumou a fantasia de ursa do Pica-Pau? Não, cada dia tem uma sugestão nova. Qual que é a última? Eu acho que eu vou fazer um levantamento das últimas e aí a gente faz uma votação. Quantos mil Enquete. temos? Temos, até sexta, tava com uns 47 mil. Ah, então quem sabe, hoje, nessa Logo segunda, bate os 50 mil. Vamos ver. Roda a vinheta. Oi pessoal, sejam bem-vindos ao Cafeína. Você estava pensando aí em como contribuir de alguma forma para ajudar quem está precisando nesse momento difícil? Foi pensando nisso que nós criamos o Todos Juntos, uma iniciativa simples, mais poderosa, que nós vamos explicar agora. Sami, dá um spoiler aí do que é. O que acontece? Está todo mundo nessa situação e em alguns países tem até aquele negócio, não vamos deixar ninguém para trás, o próprio Bolsonaro não vamos deixar brasileiro para trás. E cada um tem que fazer a sua parte. O que a gente resolveu? Tem muitas iniciativas bacanas de empresa. Empresas que estão ajudando outras empresas, empresas que estão ajudando pessoas diretamente, e a gente, como um veículo de mídia, apesar de ser só focado em investimentos e finanças, inteligência financeira, economia, a gente está fazendo a nossa divulgação. Então, a gente preparou no site uma página exclusiva para isso, que vão ter essas ideias. E se você aí que está nos vendo tiver uma ideia, também manda pra gente que a gente coloca. É uma maneira de dar exposição a boas ideias, seja para as pessoas aderirem ou para terem ideias semelhantes. Muito bem, Samidana. Então vamos mostrar aqui algumas dessas iniciativas. Esse é o logo, Esse né? é o nosso logo do Todos Juntos. Você tem um símbolo esse logo. Tem uma explicação, Qual né? que é? Que é o hashtag Todos Juntos. Mas o hashtag, você já viu que eles estão juntos, mas não estão com as mãos dadas. Aqui estão, mas ali não estão no logo. Exatamente. Porque tem que manter a distância. Exatamente. Então o amor não pode parar. Essa daí, Sami, é a iniciativa da AMI Digital, que é um app de conta digital, junto com empresas como iFood, Facebook, Lojas Americanas, Maria Filó, outras. E aí o que acontece? Eles permitem fazer doações de cestas básicas para a população de baixa renda de 19 estados e do Distrito Federal. Então tem muita gente precisando aí de cesta básica. Você faz lá a doação, consegue fazer a doação online e eles fazem as doações para as populações que mais precisam nesses estados. Legal. Porque às vezes você quer doar, mas você não sabe como vai chegar, para entregar. Exatamente. Tem grandes empresas por trás, então eles fazem essa seleção aí. Parece uma ideia séria. Muito bem, vamos para a próxima. Que é o Não Demita. Não demita. Essa é uma convocação de empresários para não demitir, manter o quadro pelos próximos meses, manter o quadro de funcionários. Então eles fazem como se fosse um abaixo-assinado ali online, e aí várias empresas já se cadastraram, eu separei aqui algumas, Magazine Luiza, Loja Renner, Grupo Pão de Açúcar, Natura e Boticário, por exemplo, são algumas. Não vão demitir, eles colocam ali o nome deles, aparece o nome da empresa, e eles colocam que se comprometem a não demitir. Isso por 2 meses, e assim, não entra, por exemplo, uma demissão por justa causa e tal. Mas assim, não fazer 2 meses a partir de agora ou 2 meses? Eu não sei exatamente a data que começou a iniciativa, agora, né? Mas deve ter começado um pouco, algumas semaninhas já. Aí, Sami, tudo isso, esses detalhes, a gente tem no nosso site, porque lá tem a página, como você falou. Então, o pessoal que quiser ver no detalhe as iniciativas, quais são as empresas que estão participando, o link para essas iniciativas, lá no nosso site a gente tem. Vamos para a próxima, que é Apoie um Restaurante. Essa é legal para quem... Essa é legal. Eu acho bacana que... O Chef's Club é um aplicativo, né, de comida. Isso. Então, é a iniciativa da Stella Artois, que é uma marca da Ambev, né? Exatamente.
Isso aí foi inclusive inspirado num negócio que está acontecendo nos Estados Unidos, que acontece, a pessoa compra um voucher de R$50, depois ela tem direito no futuro, quando a situação voltar ao normal. É um pré-pago. Exato, só que aí o valor é de R$100. Então a Ambev paga metade do valor pro restaurante, você paga R$50, a Ambev paga os outros 50 pro restaurante, o restaurante recebe 100. Só que aí você, pelo valor de R$50 que você pagou no voucher, consome 100 no futuro. Depois você consome 100 no futuro. E você entrou para ver se tem uns restaurantes bacanas? Ainda não naveguei com calma, porque a gente ficou meio olhando todos eles. Isso aqui foi um negócio que tem muita coisa. É um voucher, coisa, né? Eu achei boa a ideia, né? Tem até time de futebol. Porque tem uma contrapartida, é um ganha-ganha, né? A pessoa ajuda o restaurante e depois ela também tem o benefício de consumir, né? Aí tem um time de futebol, né? O Sami gosta, o Sami é boleiro. É o Avaí. De onde é esse time, Sami? Esse time é o time do Guga. O Guga torce para o Avaí, que é o time de Santa Catarola. Muito bem, Sami Dana tá afiadíssimo aí nos times do Brasil. Às vezes eles não vão muito bem, dá aquela caída, mas o que eles estão fazendo? Eles estão divulgando. Eu que não sei nada sobre o Avaí, a única coisa que eu sei sobre o Avaí é essa ação que eles fizeram agora. Muito bem. Então descobri que era um time de futebol. Daí a ação chama Avaí Divulga e eles vão ajudar a espalhar as iniciativas de empreendedores havaianos que estão passando por um momento difícil. Então eles vão colocar ali no site, então mostrar quais são os microempresários que estão precisando de ajuda e tal. É legal porque assim, às vezes a gente não consegue chegar exatamente nesses empreendedores. Então, essas iniciativas aí, além da nossa curadoria, né? Sim, que a gente só coloca o que é sério. A gente não vai pôr qualquer coisa. Imagina a gente indicar um negócio que seja pilantra, a gente não vai querer fazer isso. Então aqui são empresas sérias, projetos que a gente julga bacana. Se você puder dar uma força aqui e se você tiver uma ideia boa, manda pra gente que a gente passa aí pelo crivo e também divulga aí na nossa página. E a Thaís Laporte, o pessoal lá do site, está colocando todos os detalhes, assim, tá bem didático, passo assim, como que funciona a iniciativa, então você pode escolher lá a que você preferir. Boa! Mudando de assunto agora, nós conversamos com uma consultoria especializada em benefícios corporativos que atende mais de 200 empresas para ver como os empresários estão lidando com a pandemia. Tem vídeo, olha só. Eu tenho acompanhado que as empresas, a última alternativa é fazer os desligamentos. Acredito que no mês 4 ainda seja possível manter estas opções, né? Eu vejo as empresas muito preocupadas o que poderá acontecer no mês 5, no mês 6, né? Eu digo assim, um dia de cada vez, a maneira que as empresas estão, é um mês de cada vez, né? Ou seja, esse mês o que a gente está fazendo é isso e é assim que a gente consegue sobreviver. Então, eu vejo mudanças significativas de estratégias de uma semana a outra, né? Então, neste momento, o que as empresas estão nos procurando é redução do produto de saúde, porque é o mais caro, né, depois da folha, e as reduções de carga horária, redução de salário, para que elas evitem os desligamentos dos colaboradores. Então, Sami, aí está, né? Aí está a Mariana Marques. Então, eu falei com ela. Teve outras coisas que ela conversou comigo, a gente conversou bastante tempo. Ela falou que o plano de saúde, então, é o segundo maior custo da empresa, só atrás da folha de pagamento. Falou que das 205 empresas que eles atendem, metade já tentou reajustar os planos. Eles tentam fazer essa redução do produto, alguns conseguem, por exemplo, parcelar o pagamento. O que é produto? Um que era só quarto vai para enfermaria? Isso, como ela disse, um que era, por exemplo, apartamento vai para enfermaria, né? Entendi. E daí o que eu fiz também, como essas questões geram muita dúvida, tanto dos dois lados, né? Tanto do lado do empresário quanto do lado do funcionário, eu conversei com o André Ribeiro, que é sócio do Dias Carneiro Advogados, super especialista em questões trabalhistas, tem ajudado bastante a gente a tirar dúvidas. Aí ele falou assim, sobre esse ponto específico, ele falou que trocar de operadora não é um problema, e ele falou que... Ou seja, a empresa pode, é um direito da empresa. Exato. Ele falou assim, que alguns sindicatos, eles até contestam essas decisões, mas o que tá, qual que é a questão é que assim, o salário, o plano de saúde, ele não se confunde com o salário. Não, até porque não é tributado. Exatamente. Então, basicamente, eu estou falando de um jeito bem leigo, ele me explicou lá de um jeito técnico. E aí, o que acontece? Na MP 936, exatamente, que é a MP trabalhista,
eles falam em manter os benefícios de saúde. Mas o que é esse MP? Esse negócio que vai poder reduzir? Isso, que vai poder então o empresário ele vai poder ou reduzir o salário ou suspender o contrato. Eu vou colocar um card, que eu já falei num flash, exatamente quais são os detalhes, mas assim, resumindo, tem aquelas reduções de 25%, 50% ou 70%, de acordo com... ou a suspensão do contrato de trabalho. Esse 25% você pode fazer a redução por acordo individual. Então, a empresa conversa com o funcionário e pode reduzir. Tchau. Isso. Se for na faixa de 50% ou 70%, pode ser um acordo individual, se for nos dois extremos, ou seja, pessoas que ganham até 3 salários mínimos, então até 3.135, ou acima de 12.202. Então, nessas duas pontas, até 3.135 e depois de 12.202, se for uma redução de 50% ou 70%, pode ser individual. Se for nessa faixa do meio, tem que ser acordo coletivo. Por quê? O que ganha menos de 3 mil tem o negócio do governo lá que paga. Isso, que recebe o seguro-desemprego e acima de 12 eles consideram que assim, a pessoa consegue já ganha se sustentar. Bem, Exato. E é nessa faixa do meio aí que quando entra o seguro-desemprego para compensar que a pessoa tem a maior perda. Então ele me explicou essas coisas, só que aí o que aconteceu, Semidana? O quê? Aí o Ricardo Lewandowski, ele acatou uma ação movida pelo Rede que questiona a MP. É uma baita de uma bagunça. Então foi bem isso que eu conversei com ele. Eu falei assim, então, quer dizer, fica uma bagunça que ninguém sabe nada, urso né? do pica-pau. O empresário tá o urso do pica-pau. Daí, assim, só para tentar explicar mais ou menos então, quer dizer, em que ponto. Só para entender, o governo foi lá, todo mundo achou legal, deram a canetada, ia valer já a MP. Exatamente. Aí o Supremo... Isso, a MP já tem efeito imediato, MP é efeito imediato. Aí a rede foi lá, porque não sei o que lá... Aí o Lewandowski levantou a mão. Ministro do Supremo acatou. Isso, com uma liminar, que é uma decisão provisória. Então, mas aí não está com efeito. Pois é. Aí o que acontece? A ação da rede, ela quer que os acordos individuais, não é toda a MP que ela quer invalidar, mas assim, a parte que diz respeito aos acordos individuais, ela pede que seja reconhecida, que essas partes sejam reconhecidas como inconstitucionais. Essas partes que prevêem o acordo individual. Então, acordo coletivo, ok, mantém, assim como está na Constituição. Mas quando for um acordo individual para redução ou suspensão do contrato... Ou seja, quer botar os sindicatos... Exato, quer tirar meio que esses efeitos da MP. E o sindicato para poder. Isso. Aí o que o Ricardo Lewandowski fez? Com essa liminar, ele meio que contornou esse pedido da rede, dizendo que se o sindicato concordar com isso, atinge o mesmo fim. Se não, só que aí ele dá uma brecha, porque assim, ele é aquela questão do quem cala consente. Então meio que assim, se o sindicato não se manifestar nesse período, então também não tem... Nesse período, que período? Aí tem uma outra confusão. Mas é chato esse negócio, hein? Não, é difícil. Aí a outra confusão é o período. Porque a MP fala que todos os prazos para manifestação do sindicato são reduzidos pela metade. Só que aí o André Ribeiro estava falando assim, não se sabe, o Lewandowski não falou de prazo, então você não sabe se o prazo para o sindicato se manifestar é de 4 dias ou de 8 dias, como já está na Constituição. Depois de 8, então também está valendo. Depois de 8, o sindicato não falou nada, está valendo o acordo individual. Mas chato, hein? O que ele falou, assim, que está acontecendo aí, como que as empresas estão fazendo, o que está de fato acontecendo? Algumas empresas já tentaram fazer a redução salarial, outras chegaram a desistir, falando assim, bom, não vou me arriscar, então chegaram a demitir. Foi a pior hipótese, então vou demitir porque eu não sei o que vai acontecer. Porque a contrapartida de fazer isso é não demitir, né? Seja suspender o contrato ou reduzir. Exatamente. É assim, você não pode demitir. Não demitir. As empresas, algumas desistiram, que falaram, não estamos entendendo. Mas aí que tá, o cara vai lá do sindicato, da rede, sei lá, do partido, fica, porque os direitos, os meus direitos. Aí o cara fala, bom, já que eu vou ter um baita risco, então demite logo. Aí demite, Então, quer dizer, não é uma... É um tiro pela culatra. Por quê? Porque a pessoa que fica pensando nisso nunca abriu uma empresa na vida. Porque é difícil ser empresário no Brasil, é caro. O cara, claro que você tem que olhar os mais vulneráveis da população, os que ganham menos. Mas o empresário também quebra. Ele não é todo empresário que é milionário, não é toda empresa que pode abrir mão de milhões. Que pode abrir mão da receita por um período. Você sabe que lá na China voltou, né? Acabou a quarentena, os caras estão voltando lá em Wuhan e Hubei vai voltar. Por exemplo, restaurantes, 25% quebrou, não volta, quebrou. Então, quer dizer, aí perde emprego para sempre. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque o direito, você vai lá e exige direito, às vezes você não está ajudando o cara, você está prejudicando. Imagina você desempregado, ficar desempregado.
Às vezes eu podia dar uma escolha. A pior alternativa é a demissão. E agora a gente passa desse âmbito público, desse âmbito erudito, dessa liturgia que Priscila nos trouxe para o mundo e a vida dos comuns, que sou eu, são vocês. E a gente vai falar com Thaís Laporta. Então tá mexendo aí na vida do povo, claro, os mais vulneráveis estão achando o Corona Voucher, eu estou aumentando, que é o Corona Voucher do Gago, mas o pessoal fica muito irritado, vai ser o auxílio emergencial ou renda emergencial básica, que é de R$600. Então ela fez lá uma reportagem que é interessante, porque a gente tem que se perguntar se o Brasil está sendo pouco generoso, está muito generoso, porque esse dinheiro a gente vai pagar, o dinheiro não cai do céu, a gente vai pagar, é dívida isso daí, né? Então ela está comparando com outros países, então está muito boa essa reportagem, gosto muito desse tipo de reportagem, porque a gente passa a olhar outras práticas no mundo. E o Breno que escreveu, o nosso estagiário, com a supervisão da Thaís, ela traz aqui os destaques, mas... Você sabe que uma vez... Um amigo meu me ligou e falou, ele é meio maluco da cabeça, jornalista. Aí ele estava dirigindo e ele falou, Sam, não sei o que está acontecendo, estou na marginal e tem gente na contramão. Eu falei, quantos? Todo mundo na contramão. Então, às vezes, você é o errado, não é todo mundo. Então a gente tem que comparar com outros países. Muito bem, Thaís Laporta. Bom dia, pessoal do Cafeína. A renda básica não é um assunto novo, mas ela voltou para o centro da discussão depois que os governos se viram forçados a pagar um auxílio para as pessoas que ficaram sem trabalho durante a pandemia do coronavírus. A renda básica é uma ajuda paga em dinheiro pelos governos para a população mais vulnerável. O objetivo é garantir o sustento dessas pessoas sem nenhuma contrapartida, ou seja, elas não precisam dar nada em troca pelo benefício. No nosso site, uma matéria do Breno Queiroz explica esse conceito e traz a visão dos economistas. E não são só as correntes de esquerda que discutem adotar a renda básica. Até os grupos mais liberais já reconheceram esse auxílio, como é o caso da Escola Austríaca de Viena, aquela que não vê com bons olhos a intervenção do Estado na economia. Mas voltando para o que está acontecendo hoje, a gente comparou a ajuda que o governo brasileiro está dando com a de outros países. Olha só. Nos Estados Unidos, a Casa Branca propôs pagar uma ajuda de $1.200 para cada cidadão. Já no Reino Unido, o governo vai cobrir até 80% dos ganhos dos trabalhadores autônomos até junho, o que equivale aí a um limite de 2.500 libras por mês. Na Alemanha, as empresas e os freelancers vão receber até 15 mil euros, o que equivale a 85 mil reais, mais ou menos, em subsídios diretos durante 3 meses. Já no Brasil, a ajuda é de 600 reais por mês, por 3 meses, para os trabalhadores informais, autônomos e microempreendedores individuais. As mães que são chefes de família vão receber em dobro. Essa é só uma pequena amostra do que está acontecendo no mundo, porque cada nação tem que lidar com seus próprios recursos e os seus próprios problemas. É importante não confundir essa ajuda que está sendo dada agora, que é temporária, com a chamada renda básica universal, que é um conceito aí que está sendo testado por alguns países como política de governo. Para alguns, a renda básica é considerada assistencialismo, enquanto para outros é uma ideia utópica. Seja como for, ela está sendo mais usada do que nunca agora numa nova crise que ninguém sabe onde vai terminar. Para mais informações sobre esse assunto é só acessar o investnews.com.br e também as redes sociais. Confere lá. Bom, então já se discutia antes dessa situação esses auxílios para a população toda, benefício para a população toda. O pessoal de esquerda acha que tem que auxiliar sempre, faça chuva, passa sol. E uma discussão central que a gente viu aí, os outros países também dando benefícios, alguns maiores que os nossos. Menores, exato, só que assim, o que a gente vê é em situações extremas, como em guerras, sempre o Estado intervém para tentar solucionar a questão, né? Então é uma outra discussão que se coloca agora importante no momento em que o mundo todo estava indo para um sentido de menos participação do Estado e tal, agora então
situações extremas, mais uma vez mostrando que o Estado é necessário. Não é bem assim, porque assim, você tem os economistas mais maluquetes, que aqueles lá de pessoal da extrema esquerda que vai lá no protesto, que fica lá. Esses caras, na verdade, não estudaram em escolas ortodoxas, que a gente chama. Então, esse pessoal acha que o Estado tem que ser um paizão sempre. Sempre. Tudo é o Estado. Então, o Estado tem que empregar, o Estado tem que ter não sei quantas empresas. Estado, você sabe que no Brasil, a gente tem até empresa estatal que faz camisinha. Tem que fazer camisinha, porque gera emprego e renda. Isso, o pessoal é mais assim, né? Não é só isso. Cuba, Venezuela também tem essa visão. Coreia do Sul, tem muito Estado lá. Aí, os economistas ortodoxos, que é o cara que estuda, tem modelo, tem que saber matemática, são as universidades americanas. Se pegar as 50 maiores do mundo, as 50 são melhores do mundo, são ortodoxos. Aí, o que você fala? Não, você tem que ser liberal. Mas liberal não é não ter Estado, isso é ser anarquista. O que você fala assim, o Estado é um regulador mínimo. Então ele tem que usar o bem-estar. Tem que botar a ordem. Botar a ordem. Então ele tem que se preocupar com coisas básicas. Por exemplo, segurança, saúde e educação. Básico do welfare state. Nesse momento de crise, o que está acontecendo? Não é que as empresas, não teve um problema, por exemplo, de crédito mal dado, não foi uma imprudência. Aconteceu um evento aleatório e a economia foi para o vinagre. Não é que as empresas não querem produzir e nem as pessoas não querem trabalhar. Então, nessa situação, você gasta dinheiro para depois pagar. Então, é mais ou menos assim. Você empresta dinheiro para as pessoas, só que você vai me pagar depois. Ah, como vai pagar? Não vai dar para cobrar do mais pobre? Tá bom, então a gente vai ter que criar um outro tipo de imposto, a gente vai ter que diminuir o tamanho. O que muda é que os caras da esquerda querem isso sempre. Então, é aquela história. Até um relógio quebrado acerta o horário 2 vezes por dia. Então eu diria que o pessoal da renda básica acertou neste momento. Depois o resto está todo errado. Mas neste momento falaram uma coisa que é pertinente. Entendeu? Você, entendi. O relógio parado acerta 2 vezes. Gostei da analogia. Você foi longe assim, mas voltou. É uma pensata. Trouxe uma reflexão Bota boa. O quadro pensata de novo. Vamos botar, a gente pode botar com pensata. Então é isso. Depois dessa reflexão, chega por isso. Hoje. Você comeu muito chocolate de Páscoa, Priscila? Você não me deu nenhum. Eu não sou muito chocolate. Eu gosto muito, mas eu gosto. Você pode me dar. Tá bom. Eu gosto daquela empresa que... Não vou falar o nome porque eles não mandam pra gente. Que tem marshmallow dentro. Ah, tá. Tá bom? Sei qual é. Também pode importar, que tá barato hoje. O dólar tá baratinho. Tá tranquilo, tá tranquilo. Então tá bom. 12h30, flash no final do dia. Dona Denútil e nosso site que tem inúmeras reportagens. E a nossa iniciativa todos juntos. Todos juntos. Não de mão dada, mas juntos. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.